Jesus, aleluia. Focalize, aleluia, na sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Segundo escreveu Lucas. Lucas capítulo de número 5, amém, meus irmãos? Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 5, a partir do verso de número 1. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Antes de nós vermos, vamos orar em nome de Jesus. Peço que os irmãos abaixem a cabeça em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de infinita graça e de misericórdia, Senhor, nós somos gratos a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pois nós sabemos, Pai, que muitos almejam estar aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e nós temos este privilégio, Senhor, de estar aqui, Pai, para juntos, Senhor, aprender mais de Ti, Senhor, aprender mais das Tuas sagradas Escrituras, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, fala com teus filhos através da tua palavra, Senhor. Abre o coração dos teus filhos, ó Pai, para que eles possam receber, em nome de Jesus, ó Pai, pois a palavra não é minha, é tua, Senhor. O poder é teu, Senhor, em nome de Jesus. Então a glória, ó Pai, que vai ser dada é para ti, Senhor, não é para mim, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa teus filhos, em nome de Jesus, pois assim eu te amo e te agradeço. Amém. Que as palmas louvam ao Senhor. Amém. Lucas capítulo 5 diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar dois barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando Jesus acabou de falar, disse-lhe a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, e de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, aleluia. Hoje nós vamos ver, aleluia, nesta mensagem, louvado seja Deus, nós vamos aprender algumas lições extraordinárias para nossas vidas. Lições, meus irmãos, que têm o poder de mudar totalmente o rumo da nossa história. Nós vamos aprender com um homem frustrado, mas que mesmo diante de todo um cenário de caos e decepção,
passado. Em Marcos capítulo 9, Jesus viu a eleição do coração da viúva que ofertava. Em Lucas capítulo 5, Jesus viu a frustração dos pescadores. Em João capítulo 1, Jesus viu, aleluia, a sinceridade de Natanael. Louvado seja Deus. E hoje, meus irmãos, nessa noite, Jesus está vendo você. Jesus viu a forma que você chegou aqui. Deus viu, meus irmãos, ao exato momento em que aquela pessoa te feriu. Deus viu o exato momento em que alguém te abraçou e disse: pode contar comigo. Mas que ao virar as costas começou a espalhar fofocas contra a sua vida. Deus viu o exato momento da sua frustração. Deus viu o exato momento da sua decepção. Deus viu o exato momento da sua dor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está vendo tudo, meus irmãos. Aleluia. Nada está oculto aos olhos do Senhor Jesus. Aleluia. E nesse texto, meus irmãos, nós vemos que Pedro, aleluia, um experiente pescador, está frustrado. Afinal, meus irmãos, naquele dia ele não vai poder levar o sustento para a sua casa, o sustento para a sua família. Por quê? Porque normalmente os pescadores, eles vendiam os peixes e usavam o dinheiro para poder sobreviver, para poder pagar as suas contas. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos que muitas das vezes o nosso conhecimento, o nosso recurso financeiro e até mesmo as nossas amizades não podem impedir o jornal de chegar em nossas vidas. Aleluia. Mas é no exato momento em que Pedro já está fora do barco, frustrado e já pronto para ir embora, e já pronto para desistir, e já pronto para chutar o pau da barraca, que Jesus se aproxima e entra na sua embarcação. Eu quero que você levante a sua mão, meus irmãos, porque eu quero profetizar na sua vida. E se hoje você se encontra cansado, se hoje você se encontra sem forças, se hoje você se
se afasta da terra para ter intimidade com Ele. Deus começa a liberar na sua vida palavras de vitória que vão fazer você viver milagres sobrenaturais. Louvado seja o nome do Senhor. E foi assim, meus irmãos, que Pedro vivenciou. Ele obedeceu à voz do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Então ele foi ali abençoado com aquela grande quantidade de peixes. Louvado seja Deus. Aleluia. E logo após Jesus ele pediu para que Pedro vá ao mar alto, meus irmãos, para lançar a rede. Pedro ele vai dizer que havia passado a noite toda pescando, mas ele não conseguiu pegar nada. Porém, sobre a palavra de Jesus, ele lançaria a rede novamente para pescar. Em outras palavras, meus irmãos, Pedro estava dizendo: Senhor, eu conheço esse lago de uma boca a outra, e na minha experiência, na minha sabedoria, do meu jeito, eu tentei a noite toda e não peguei nada. Porém agora, Senhor, eu não vou segundo a minha experiência, eu vou agora, Senhor, segundo a tua palavra, eu vou diferente. Aleluia. Por que, Pedro? Porque por mais, aleluia, porque se eu for segundo a minha experiência, se eu for segundo a minha sabedoria, se eu for do meu jeito, eu não vou conseguir, eu vou me frustrar, eu vou me decepcionar. Mas segundo a tua palavra, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra, eu tenho certeza que vai dar certo, eu tenho certeza que eu vou conseguir. Por que, Pedro? Porque por mais que não tenha peixe, a tua palavra tem poder para fazer os peixes aparecer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, quando Pedro, aleluia, recebe a ordem de Deus, recebe a ordem do Mestre Jesus, ele resolve obedecer, não confiando na sua capacidade ou no seu conhecimento, mas confiando no poder da palavra de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, observe que Pedro ainda não conhecia Jesus. Jesus ele ainda estava no início do seu ministério, convocando os primeiros discípulos. Porém, Pedro permitiu Jesus entrar no seu barco, creu na sua, ouviu seu ensino, creu na sua palavra. Aleluia. Louvado seja Deus. E muitas das vezes, meus irmãos, nós dizemos que conhecemos a Jesus, que temos intimidade com Ele, mas nós duvidamos quando Ele libera uma palavra de vitória sobre a nossa vida. Eu não sei, meus irmãos, qual foi o ensino, as palavras de Jesus quando Ele estava no barco de Pedro, mas uma coisa eu sei, que está em Romanos capítulo 10, versículo de número 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pedro estava frustrado, Pedro estava decepcionado, Pedro já estava pronto para desistir, mas as palavras de Jesus renovaram a sua fé e a sua esperança. Somente cada dia mais a palavra de Deus, só ela tem o poder de renovar a sua fé. Aleluia. É só a palavra de Jesus, meus irmãos. Aleluia. É através da palavra, meus irmãos, que, aleluia, nós repreendemos o diabo. Aleluia. Louvado seja Deus. Lembra quando Jesus estava no deserto sendo, aleluia, tentado pelo diabo? Jesus ele não precisou soltar trovão. Jesus ele não precisou, aleluia, trazer, aleluia, milhares de anjos. Jesus ele não precisou, meus irmãos, trazer terremoto, furacão. Jesus ele repreendeu o diabo só pelo poder da palavra. Aleluia, pelo poder da palavra, meus irmãos. Aleluia, essa palavra tem poder, meus irmãos, para fazer, aleluia, louvado seja Deus, um paralítico se levantar. Essa palavra tem poder, meus irmãos, aleluia, para o alcoólico se libertar, para o viciado se libertar, louvado seja Deus, para o prostituta se libertar. Aleluia, louvado seja Deus, porque um dia, meus irmãos, um dia eu fui um alcoólatra, eu fui um viciado.
aleluia, e essa palavra me libertou, aleluia. Hoje, meus irmãos, pela misericórdia do Senhor, aleluia, eu tenho uma família, eu tenho um filho, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, louvado seja Deus. Antes eu não tinha nada, meus irmãos, aleluia, porque não adianta você ter dinheiro, não adianta, meus irmãos, você ter carro, não adianta você ter bens materiais e não tiver Jesus, não tiver essa palavra com você, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, santo é o nome do Senhor nessa noite. No versículo 10, meus irmãos, versículo 10, Jesus olhou para Pedro, um simples pescador, cansado depois de uma noite inteira sem pegar nada, e disse: de agora em diante será pescador de homem. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Essas palavras, meus irmãos, mudaram completamente a direção da vida de Pedro. Ele vivia de um trabalho comum, lançando redes para sustentar a sua casa. Mas agora Jesus o chama para um propósito maior. Que propósito é esse? Aleluia. Alcançar vidas, resgatar pessoas, aleluia, levar esperança onde há desespero, aleluia. E o mesmo Jesus, meus irmãos, que chamou Pedro, está hoje chamando a mim e a você. Ele não, aleluia, ele não espera a perfeição, ele chama pessoas comuns para fazerem coisas extraordinárias. Pedro estava frustrado, mas Jesus entrou no barco e transformou o fracasso, aleluia, em um novo começo. Assim também é com você, meus irmãos. Talvez você, aleluia, esteja cansado, aleluia, sentindo que nada está dando certo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus entra na sua história, aleluia, ele transforma o cenário. O que antes era rotina vira missão, o que antes era desânimo vira propósito. Jesus disse: de agora em diante, porque, aleluia, o passado de Pedro não deveria mais. E essa, meus irmãos, é a mensagem de hoje. O que passou ficou no mar do esquecimento. O que vem pela frente é uma nova caminhada com Deus. Aleluia. Jesus entra no corpo, meus irmãos. O comum via extraordinário. Ele muda o fogo do temporal para o eterno. Ele de buscar, aleluia, peixes que correm para buscar almas que viverão para sempre. Deus quer usar a sua vida para outras vidas. Aleluia. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar na escola, você pode estar em casa, mas ainda assim pode ser um pescador de almas. Aleluia. Lançando a rede do Evangelho através do seu testemunho, através das suas palavras e através do seu amor para o seu nome. Aleluia. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, para encerrar, aleluia, glória a Jesus, não é da maneira que nós queremos, meus irmãos, mas é da maneira que Jesus quer, é da maneira que Jesus trabalha.